Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast, o podcast que ensina o que a escola e a faculdade não ensinam. Perfeito. Eu sou Carla Costa. E eu sou Flávia Costa. E hoje, nós, juntinhas, trouxemos aqui um convidado muito mais que especial, hein? Muito. Uma pessoa muito querida. Em Boca da Mata. Sim, sim. E agora por mim fora, também. né? E agora fora. Exatamente. E agora fora também. Quem é o nosso convidado especial? Ele. Quem? Ítalo Duda. Ah. Educador, atualmente policial, em São Paulo, bem pertinho, né? Saiu de Boca da Mata. Do lado. Migrou para São Paulo. Mas antes de a gente introduzir esse nosso papo sobre a sua transição de carreira, se apresenta para o pessoal. Boa noite, Carol. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa. Eu era professor, né? Eu sou formado em Letras pela Universidade Federal de Alagoas desde 2007. Eu lecionei de 2010 até 2018. E mudei de profissão, né? Deixei de ser professor para entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Perfeito. Olha lá, hein? Que história. Que vem por aí. transição, que transição. Sair da educação, né? É muito top. Para a linha de frente. Muito, muito massa. Ítalo, agora a gente quer saber de você. Como veio essa inspiração de educador, professor? Sua primeira formação é licenciatura, né? O que te levou a fazer licenciatura? Eu sou formado em Letras, mas também tenho pós-graduação em Gestão Escolar. Tá? Eu tenho essa pós-graduação. Nossa. Como eu quis ser professor? Como eu me tornei professor? Por conta de influências. Eu tinha alguns amigos, né? Inclusive aqui da cidade. E vendo esses amigos que começaram a fazer letras antes de mim, Sim. eu me espelhei neles, né? Que vocês conhecem, posso até falar aqui, o Maurício, Sim, o conheço. William, né? O William Cassiano. O Cassiano, conheço. Cassiano. Pessoal, comenta. E essas pessoas me influenciaram positivamente. E daí eu comecei a fazer letras, gostei muito. E a própria sala de aula me ensinou, Te formou professor. me formou professor. E Perfeito. não só professor, mas como uma pessoa melhor também. Sim. Eu me tornei uma sim, pessoa sim. melhor Mas é isso. Através da prática docente, da prática né? docente, que é aquela máxima, né? Você aprende ensinando, né? Isso. Mas Você é aprende isso. ensinando. A educação, ela é, de fato, uma troca, né? Desde o início Mútua. é uma troca mútua. Exato. E é interessante que nenhuma faculdade forma professor, né? Isso é fato. Não. A gente entra num curso de licenciatura, vai sair de lá com um diploma para atuar como professor. Mas a faculdade, ela não nos torna professor. A gente Não. vira professor Na com a prática. prática. É no vamos ver. Com a prática, exatamente. Vamos ver. Se É você na raça. sobrevive aos 2 primeiros anos, Guerreiro. você permanece. Agora, se nos 2 primeiros anos você entra numa sala de aula e não se identifica, aí eu já acho mais difícil que a pessoa, de fato, siga nessa carreira. Sim, E sim. satisfeito com isso, né? Pelo E menos assim, comigo foi É importante assim. ressaltar também, pegando esse ensejo aí, Aham. que foi isso que me tornou, assim, um policial com mais facilidade, digamos. Sim, Foi a prática da sala de aula. Eu sempre falo isso lá em São Paulo. Se eu não tivesse essa prática de sala de aula, eu teria muito mais dificuldade. Porque lidar com pessoas é difícil. não é difícil. fácil. Não É fácil. difícil. É um jogo, você precisa ter um jogo de cintura, né? muito, muito jogo de cintura. E o bacana também é nessa questão, não ser só um professor tradicional, né? Que eu já acompanhei Sim. toda a questão do seu lado profissional, educador, professor, e eu vi que você tinha uma metodologia diferenciada. Era uma metodologia que atraía os alunos e que, de fato, fazia com que a educação ela acontecesse dentro da sala de aula. E aí, fala pra gente agora sobre a questão da motivação que você tinha durante esses 8 anos que você esteve nessa profissão. O que te motivava diariamente? A primeira coisa que eu pensava era me colocar no lugar do aluno. Sim. Então, assim, eu acho que para você ser professor, você tem que se doar, né? Como se fosse quase uma, eu acho que uma devoção, como é que eu posso falar? A questão do padre. O padre, ele é uma vocação. Isso, uma vocação. Então, assim, é uma doação intrínseca o tempo todo. Então, se você não se doa, você vai lá para fazer só aquilo, o feijão com arroz, o básico, você só vai ser mais um. Então, eu me colocava no lugar do aluno para pensar assim, poxa, será que está sendo bom? Se eu assistisse essa aula, seria interessante? Eu iria gostar? Né? Eu iria gostar, Uhum. né? Então, eu pensava isso, né? Aí, com isso, eu fui fazendo meu nome, né? E só que a gente vai tendo algumas famas aí, né? De louco, né? Então,
meio que de pastor também, eu era meio que uma mistura entre Era pela maneira como você falava, né? Tipo tom. intenso, às vezes aumentava, Isso. diminuía. Se empolgava e quando demais, era né? aula de literatura, pronto, eu falava de romances, de obras, aí eu ia assim, ó, fazia aquela coisa. Nossa. Mas realmente. ninguém dormia. Eu assim, O lado Ele bom, disse né? Ele Era não bom. deixava. Não ninguém, deixava eu já ninguém assisti dormir, a aula né? do Você Ítalo. assistiu minha aula? No cursinho. Tu lembra do cursinho Interação? Que a gente criou. Que era, as aulas aconteciam até lá na escola do Zé Tenório. Preparatório pro Enem. Tu lembra disso? Faz tempo, né? Faz, pô. Faz. tempo. Aí eu assisti uma aula tua lá. E aí todo mundo falava, né, que com aulas de português você tinha meio que uma personalidade. Quando era aula de literatura, era uma outra personalidade, porque você se empolgava muito com as aulas de literatura. Aí isso eu mesmo. assisti uma aula sua de literatura, aí eu senti, de fato, esse nível de empolgação que você É uma transmitia. intensidade mesmo, Mas né? era muito massa. De fato, como você falou, ninguém dormia, não tinha como. Você estava muito empolgado e passava A a empolgação. empolgação para quem te assistia. Entende? Sim, sim. Não era só uma aula. É muito interessante, né? Ter professor assim torna a aula muito mais atrativa e o aluno ele fica instigado a continuar. Sim, com A certeza. continuar. Agora eu queria que você revelasse pra gente alguns pontos marcantes da tua carreira. Algumas Como coisas professor? como Como professor. professor, Isso. isso. Primeiro vamos explorar essa área, né? Uhum. Depois eu falo da Depois da a outra gente fala da parte. outra. Entendi. Isso. Aí depois a gente mistura tudo. Exato. E assim vai. Tá bom. Os pontos marcantes Sim. da questão da educação. Da educação, isso. Então, eu tenho vários, né? O primeiro, logo de cara, foi desafiador. É desafiador. Você entrar na sala de aula, assim, não terminando a faculdade, Sim. e vai lá, como você falou. Eu não vi gramática na UFAL. Você tem que estudar gramática por conta própria. Pra O ensino ministrar médio, aula. para ministrar aula, o ensino médio ele exige gramática, e tal, só que está diminuindo um pouco. Concurso exige mais, né? Então, assim, foi desafiador porque eu me preparei bastante para entrar numa turma, assim, de terceiro ano e deu certo. Deu certo, eu fui espontâneo, começa com nervosismo, Isso. né? Como aqui um pouco, a gente começa meio, né? Com uma conversa mais ansiedade, travada, né? Travada e depois vai se Vai soltando. É a fluindo. sala de aula. Isso. E tem aquela questão da troca, né? Mútuo, é um ambiente mútuo, porque você vai Perfeito. falando e vai tendo a questão do interlocutor, né? Da resposta deles, né? Uhum. A gente precisa desse feeling aí. Com certeza. Mas assim, o que me marcou? Primeiro, o início. Falando de uma coisa que, quando eu fui aluno do Cenecista, eu queria ter aulas desse jeito. Então, assim, já comecei assim, não, eu não quero ser um professor convencional, eu quero ser um professor que incentive as pessoas a lerem, né? Mas outra coisa que me marcou além do início foi o fato de eu dar aula de filosofia. Você deu aula de Eu filosofia? dei aula de filosofia no Periperi e no Zé Tenório, se eu não me engano. Era a turma EJA? Era EJA. Então, assim, foi marcante para mim, porque eu sou professor de língua portuguesa, de gramática, redação e literatura, né? É o que envolve a língua portuguesa. E quando, inclusive foi uma pessoa muito querida, né? Que falou para mim, Ítalo, você vai dar aula no município, porém você vai ter que dar aula de filosofia. De filosofia. Aí eu falei, como Tudo assim? a ver, né? Eu não sei nem quem é Aristóteles direito, Sócrates. Aí aceitei o desafio. Então, essa é a graça da coisa. Sim. Entendeu? Você pegar uma coisa assim, aceito, vamos lá. E fazer Procurei dar alguns certo, né? livros e ainda bem, né? Graças a Deus deu certo. Consegui dar aula de filosofia. E quando eu estava falando sobre filosofia, sobre os filósofos, eu pensava assim na hora da aula. Olha que louco isso. Nossa, legal isso que eu estou falando. Nossa, eu estou falando de liberdade e responsabilidade. Coisa que eu nunca pensava que para ter liberdade você precisa ter responsabilidade, né? Uhum. E aí você usa Rousseau e outros aí, que você pensa, nossa, faz sentido. Sócrates, Platão, um diferencia do outro, mas você vai aprendendo junto com o que você está falando, Sim. né? Então foi o segundo momento marcante também. E o terceiro, como professor, foi quando eu aceitei um convite para dar uma aula no cursinho em Maceió, para PM de Alagoas, né? Eu dei essa ideia, eu sou excedente daqui, né, de Alagoas, da PM de aqui de Alagoas. E daí a gente foi dar um aulão em Maceió com os melhores professores de Alagoas, de Maceió, de cursinho. Então, assim, todos os professores eram conhecidos, né? Menos eu. Não, quem é esse professor aí? Quem é esse tal de Ítalo? Quem é esse tal de Ítalo, né?
Detalhe, deixaram a minha aula por último. Eita, meu Eita, Deus. pra Deixa- fechar com chave de ouro, viu? Foi, Mas eu imagino o nervosismo que você ficou, né? Porque assisti a aula dos melhores Todo mundo de lá. cursinho, né? E você pra fechar? Então, assim, aula de cursinho é uma coisa muito dinâmica. É. E cursinho de concurso Nossa. é uma coisa que todo mundo tá ali preparado. Entendeu? E tem até o registro, tem até o Instagram dos Aptos. É bem, bem interessante. E deu certo. Gostaram da minha aula. Foi aquela aula, né, bem Sim. dinâmica e tal, falando de interpretação, de gramática e tal. Mas, assim, foram momentos desafiadores, né? O começo, né? O meio, pegando filosofia e finalizando a questão do cursinho para concurso. 3 pontos marcantes, né? Muito, E, assim, muito interessante, né? Desafiadores, né? Bastante. A educação, ela é desafiadora o tempo todo, né? Isso mesmo. Imagine você ter a formação em letras português e ministrar aula de filosofia. É muito louco. Era como se tivesse chegado pra mim e dissesse, vai lá, dar aula de artes. Eu com formação em física, vai dar aula de artes. Você ia sair um pouco da sua zona de conforto Total. e aprender com o que você está falando. É. Assim que Mas funciona. é justamente essa evolução, né? Que nós, professores inconformados, a gente topa o desafio e melhor que tudo, a gente topa o desafio com receio e lá na frente a gente tem orgulho de bater no peito e dizer, cara, Deu certo, consegui, né? deu certo. E detalhe, eu consegui contribuir, Uhum. né? Porque não é Com só certeza. dar aula por dar aula, Não. mas é fazer o que você fez. É, de fato, pegar as disciplinas que lhe foram dadas, que não era exatamente da sua formação, e fazer com que elas tivessem um fundamento além do que estava escrito nos papéis, para os alunos. Né? Isso. Mas Que eles pudessem levar para a vida. Exato. Mas essa característica aqui, que a gente está mencionando aqui, não é de professor. É de educador. Por isso que eu sempre estou Professor- falando, eu me remeto a ele sempre Como como educador. Educador. Exato. Obrigado. Porque professor é qualquer pessoa que vai numa faculdade e faz um curso de licenciatura. mas não é todo Educador mundo é que quem educador. faz, quem utiliza do diploma de licenciatura para gerar transformação no ambiente, sala de aula, no entorno e na sociedade. Então Exatamente. você é educador. Você pode ter, por exemplo, se ausentado da sala de aula convencional, mas você é educador. Isso, eu faço isso na própria polícia, né? Exato. Exato. Eu uso a língua portuguesa, né? Você precisa da língua portuguesa o tempo todo. E eu Sim. utilizo lá. E E lá não as pessoas saiu me de chamam de você. professor. Eu vou achar que eu Ó, vou corrigir. tá Eu vou falar assim, vendo? ó. Não, professor não, é É educador. 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 Você desalto lá. Pode Que até ser ofensa. professor, mas que venha educadora. Que educador. ofensa me chamar de professor. Dá uma olhada aqui É nesse isso? texto aqui, professor. Eles falam assim comigo. Dá uma olhada aqui nesse texto aqui, professor. Esse documento tá legal, tá bem redigido, tá bem escrito. Eu falo, educador. Eu falo assim, Educador, agora. por favor. Por favor. Né? Faz Mas sentido, faz sentido. é justamente isso. Eu acho muito bacana. Né? Muito Aham. bacana quando se tem um professor que ele tem um olhar muito humanizado. Entendeu? Sim. E eu acredito que você gera também transformação no meio em que você convive. Tanto em relacionamentos pessoais, né? Com suas famílias, com seus amigos, como também neste outro lado profissional que nós iremos tratar lá na frente. Daqui a pouco. Que é como você mencionou, né? A sala de aula, ela nos torna seres humanos melhores. Ela nos força a ser melhores, pessoas melhores, mais empáticos. Você falou agora há pouco que você se colocava no lugar do aluno e aí pensava, qual o tipo de aula que seria interessante para o meu aluno? Ou qual o tipo de aula que eu gostaria de assistir? Não é todo professor que faz isso. Faz isso o professor educador. Que é a questão da adaptabilidade, né? Essa busca por empatia, por adaptar o seu discurso, o conhecimento que você tem para agregar na vida do outro e a adaptabilidade que quem busca é o educador. Sim, É o educador. concordo Exatamente. plenamente. Perfeito. Mas então, a gente está aqui falando do lado bom da educação, né? Porém, a gente não pode romantizar. Porque a gente sabe que a educação ela é uma arma que nós utilizamos Sim. para gerar transformação positiva na sociedade, na vida das pessoas e até nas nossas vidas. Mas é uma missão difícil. Porque, infelizmente, nem todas as ferramentas que nós precisamos, nós temos. Você já trabalhou em escola pública. Você sabe que a realidade de escola particular é muito diferente da realidade de escola pública. Se você precisa, por exemplo, de um recurso na escola particular, é mais fácil de você ter acesso. Na escola pública, esse acesso já não é tão fácil assim. Mas, apesar disso, dessa distinção de realidade pública e particular, a educação ela é envolta por um sistema. Sim. Um sistema que não muda. O tempo passa e a educação que eu via no tempo que eu era aluna é a mesma que eu vejo enquanto professora. Então, o sistema educacional não muda.
Então, não adianta a gente também só romantizar a educação. Sim, sim. Não é só mostrar o lado bom da educação. Aí é nesse ponto que a gente quer entrar. Certo. Em algum momento da sua jornada enquanto professor, você sentiu algum desconforto com a educação? Porque nós acreditamos que a transição de carreira, o desejo pela transição de carreira não surge do nada, né? Não. Alguma coisa tem que acontecer. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Tem que ter um incômodo, Exato. né? E houve. E É foi um isso que a gente incômodo quer gigante. saber. Quais Nossa. foram os incômodos que você teve que te fez querer transitar de carreira? Então, como eu falei, eu comecei a dar aula em 2010 achando magnífico, achando uma coisa surpreendente. Nossa, eu até costumo falar essa frase. Eu tô ganhando para isso. Eu tô Nem parece um trabalho, eu tô né? ganhando, nem parece um trabalho. Eu tô ganhando para explicar o que eu sei, o que eu gosto para as pessoas, para falar de regras de gramática, para falar de texto, para falar de literatura. Sim. Aí foi muito bom no começo, né? Foi desafiador, mas ao mesmo tempo, né? Bom. Prazeroso. Prazeroso. Né? Eu tava aprendendo muito com aquilo. Beleza. E os anos foram passando. E eu tava continuando no ensino médio, né? Eu tava dando aula de ensino médio, só comecei no ensino médio e fiquei no ensino médio. Mas quando eu cheguei em 5 anos de profissão, eu comecei a cansar. Eu disse, peraí, o ensino médio não tá mudando? Eu tenho que falar das mesmas coisas O todos tempo os todo. anos? Aí tem essa questão de planejamento anual, né? De encontros dos professores e tal. E eu comecei a ver aquilo sendo mais do mesmo. Vamos lá, o que é que a gente vai fazer esse ano? Quais serão os projetos desse ano? Vamos fazer uma peça, vamos fazer uma viagem, vamos fazer isso, vamos se inscrever em algum projeto tal, em âmbito estadual. E aquilo ali foi ficando para mim maçante, né? Sem Mesma falar coisa toda vez. no nível dos alunos, porque eu pensei isso, de 2013 para 2018, o ensino médio foi meio que ladeira abaixo. Eu estou falando nível crítico, intelectual, Sim. de leitura. De incentivo mesmo, né? Incentivo, entendeu? Nível de conversa. Sim. Aí, até Perspectiva de 2013, futuro, né? não sei se vocês se lembram, mas 2013 tiveram as manifestações e tal, por conta dos transportes e tal. Sim. Lembra disso? Então, assim, Lembramos. eu vi que nessa época os alunos do ensino médio estavam muito engajados com questões políticas, entendeu? Nossa, que legal, ainda tá bom. Ainda tá sendo bom, né? Ainda tá legal. Ainda dá. Ainda dá. Aí depois, provas, algo sendo muito repetitivo, entendeu? Você precisa de uma nota e tal, aquela coisa toda. Quantitativo, né? Totalmente. Quantitativo e o Enem. Era só focar o Enem e Isso. ninguém se preocupa com a questão do... Beleza, e aí, eu vou ser o quê? Como é que eu vou pagar minhas contas? Aham. Então, assim, eu comecei a pensar que faculdade não é só isso, não é o Perfeito, universo. E faculdade é ótimo. Universidade, beleza, tranquilo. Pra quem quer. Pra quem quer. quer. Mas, e aí? Faculdade não paga conta, não. Exatamente. Tanto é que muitas pessoas se formam, né? Tem a graduação e tá em casa encostado Exato. o diploma, né? Aí eu Não comecei, aí isso começou a me incomodar. Não, peraí. Massa. Eu não vou deixar de ser professor, né? Educador. Sim. Mas eu posso ter outra profissão. E vou incentivar esses alunos. Aí eu comecei a falar algumas coisas para eles, aí eles não... Ainda estavam com aquele viés de faculdade. E eu comecei a cair fora e assim, mas a minha essência, né? Sim. Permaneceu, prevaleceu. Perfeito. Entendeu? Foi basicamente isso aí. Eu acho isso muito massa. Quando eu ouço papo com educador, geralmente é a mesma linha. O educador, principalmente aqueles que atuam no ensino médio, eles sentem aquele incômodo quando chegam a lidar com turmas de terceiro ano e o papo é só Enem e faculdade. Esse mesmo incômodo que você sentiu, eu sinto. Por isso que surgiu os Profs Podcast. Legal. Foi a raiz. Exato. E é justamente falar do que a escola e a faculdade não ensinam. Porque exato, o inconformismo com a educação. Porque a escola, no término do terceiro ano do ensino médio, é sempre o mesmo papo. Vamos nos preparar para tirar uma nota boa no Enem, faça uma redação excelente, tire tanto em matemática para você conseguir o curso tal. O papo é só faculdade. Como se o único caminho que existe depois da escola é a faculdade. Só que você falou, Flávia concorda, faculdade existe e ela é massa. Para quem quer. Isso. Não é todo mundo que tem perfil de faculdade. Não. E tá tudo bem não E querer tá tudo fazê-la. bem, exatamente. Né? Só que nós sabemos também que é uma cultura que ela foi internalizada dentro de todo mundo. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu comecei a observar alguns alunos, né? Tanto de colégios particulares quanto de colégios públicos.
E eu percebi que eles eram muito bons em algumas coisas. Por exemplo, eles são muito bons em mecânica, sei lá, qualquer outras áreas. Eles não são bons em gramática. Eu não poderia julgá-los porque eles não gostam de gramática, ou não gostam de física, enfim, de literatura. Para ser gente boa, para ser um cara bem-sucedido, tem que ler Machado de Assis. Não, ele deve ser bem, ele deve seguir carreira do jeito dele, entendeu? Aí eu comecei a entender isso aí, né? E focar na questão de concurso também. Que massa, que massa. Então, a transição de carreira surgiu do incômodo de vamos pensar que a educação não é só isso. Quero viver outras experiências, mas também quero passar essa mensagem para as outras pessoas, né? Sim, e você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Você pode migrar, entendeu? O tempo todo. E em Você qualquer vai estar, momento. Em qualquer momento, exatamente. Por isso que eu penso em voltar, sim, para a educação, tá? Então, assim, eu saí... Você pensa em voltar? Penso em voltar. Penso em voltar. É o que tá no coração. Então, assim, a gente tá se modificando o tempo todo. Exato. Não tem como você, Exato. eu vou ficar assim pro resto da minha vida. Não tem como. Isso que você mencionou de chegar numa sala e ver que o fulaninho não gostava de língua portuguesa, ou não gostava de física, mas, sei lá, gostava de filosofia. A inteligência é múltipla, né? É Sim. valorizar a inteligência que o cara tem, ou que a menina tem, e fazer com que ele entenda que essa inteligência precisa ser valorizada. A habilidade que ele ou ela tem precisa ser valorizada. Sim. Enxergar isso, né? Porque, infelizmente, o ensino, ele é muito engessado. O Ainda, ensino, né? ele ainda ele é muito engessado. engessado. Ele meio que não contribui para que o ser humano perceba que ele tem habilidade natural, ou que eles têm habilidades naturais e que podem desenvolver fora do âmbito escolar. Entende? É porque, na verdade, para o sistema, é mais interessante É mais cômodo, né? mantê-los Claro. dentro da caixa e não fazê-los pensar fora. Pra que desenvolver pensamento Pra que crítico, pensar né? fora da caixa? Eu tava lendo nem sei se eu posso falar isso aqui, isso vai gerar uma polêmica da poxa. Fale. Vou só comentar por alto, tá? Qualquer coisa a gente corta. pode falar. Eu tava lendo sobre o Paulo Freire, né? Sim. Sim. E tem essa temática aí, né? De sair da caixa, de sair do seu... da sua situação econômica. Entendeu? Então, é assim, é isso que me incomoda. A educação é para você sair da sua situação econômica, entendeu? E não é se só pra você conformar com aprender. ela, né? E não se conformar com ela. Então, assim, um ponto crítico da questão, não sei se os professores vão ver isso, vão me criticar. Pode criticar e tô aberto para isso. Deixa criticar, tá tudo certo. Mas a questão do Paulo Freire é um educador respeitadíssimo por vários países, né? Então, eu, inclusive, já escrevi sobre ele, né? Eu fiz pós e precisei estudar sobre Paulo Freire. Mas é uma questão um pouco polêmica, né? Quando ele cita na pedagogia do oprimido o próprio, né, Karl Marx, mas... Bom, encerrando aqui. Pra não gerar conflitos. Para não gerar conflitos políticos de direita e de Professores, esquerda. por favor, hein? né? Deixa quieto, deixa quieto. Mas é então, aí você notou aquela coisa, o incômodo que te fez transitar de carreira e tudo mais. Querer gerar essa transformação. Que, infelizmente, nós não temos o poder, enquanto educadores, de mudar a educação convencional, né? Ainda. Mas nós podemos mudar o nosso entorno. Eu adoro esse termo ainda. gente. Ainda. Mas é aquilo, a Estamos educação vivos, né? é Dá tipo tempo. uma fileirinha de dominó. Você gera transformação no seu entorno, eu gero no meu, você gera no seu. Sim. Se a gente junta os três entornos, Já é um nós terço, geramos uma transformação em um entorno ainda Isso, maior. Então, exato. não podemos mudar o sistema, mas podemos mudar o nosso entorno. Exato. Se, por exemplo, pessoas que estão nos ouvindo agora, alunos nossos, ex-alunos, pessoas da nossa faixa etária estão nos ouvindo, colegas de trabalho. de trabalho, ouvem algo do tipo, gera transformação. Sim, com Se certeza. ouvir e ter um pensamento crítico para aprender e absorver aquilo que a gente está comentando, né? Sim. Mas é isso. Mas, voltando, né, para a linha. Você decidiu transitar. Mas por que polícia? O que te levou? Eita. Agora vem, hein? Você poderia ser cantor, né? Segura, pessoal. não. Segura, pessoal. Eita, imaginei agora. Ítalo Duda cantou cantou, sertanejo. Tem o Não, Gabriel não. que já toca guitarra. Deixa aí essa vinha questão o de primo e musicalidade cantava. pro Gabriel. O Deixa Gabriel- quieto, né? O Gabriel, ele é o artista da família. Ele é o artista da família, né? Deixa pra Tá ele. representando bem. Tá Pronto, Tá, então tá, tá tudo realmente. bem. Ô, Carol, só fazendo o ensejo, só aproveitando o ensejo, né? Fazendo um adendo sobre Sim, o que sim. você falou. Isso que você falou, você pratica, tá? Então é por isso que eu tô aqui.
Então, você modifica o seu meio, né? Como professora, de estar aqui fazendo esse podcast Muito bom e tal. isso. E eu tava vendo isso lá em São Paulo, tá? Então, assim, eu não vou mentir, deu vontade de participar lá em São Paulo. Então, você tá modificando o seu meio. Então, você não só fala, você tá fazendo, né? E espero que os outros professores daqui da cidade, de outros lugares, do estado, de qualquer lugar, Se inspirem, se né? espelhem em você, né? Se inspirem nisso. Que Foi bom, por isso que eu que bom. vim, tá? Foi por isso que eu vim. Obrigada. Foi por isso que eu vim. Olha, ela, Que uma fofinho. lágrima. Que fofinho, uma lágrima. Mas respondendo a tua pergunta sobre a mudança, Por quê, polícia? o né? incômodo, já expliquei o incômodo. Aham. A educação estava estática para mim, onde eu estava ensinando, né? Sim. Estagnou, né? Estagnou. E quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi um convite para dar aula no concurso, né? Que eu fui chamado no concurso de Cururipe. Assim que eu cheguei em São Paulo, em 2018, a Prefeitura de Cururipe, a Secretaria de Educação de Cururipe, me ligou. Você está sendo chamado para dar aula aqui. Tal. Aí eu falei, já estou em outro concurso, né? Uhum. Não consigo mais tal. Mas assim, eu fiquei feliz. Então, assim, não abandonei a educação. Sim. Mas eu precisava mudar, né? Eu precisava mudar. E essa mudança foi na questão da polícia. A pergunta que você fez. Por que polícia? Por quê? Eu tenho uma coisa em mim, não sei se muita gente concorda, mas parece que 90% dos meninos, eu falo de meninos, Sonham. tem essa vontade de entrar na polícia. É verdade. Sonho com isso. Desde criança, né? Eu tô falando assim por alto, mas olha a viatura e pensa assim, nossa, que legal, olha a farda, tem arma, né? Eu quero ser polícia, eu quero ser policial, eu quero ajudar a sociedade e tal. E eu sempre tive essa admiração. Foi uma admiração que era concomitante com a questão da sala de aula. Uhum. Quando eu comecei a fazer letras, eu conheci um policial que fazia letras. Ele estudava comigo e tal. E eu perguntei para ele, nossa, por quê? Você é policial e você tá fazendo letras? Ele eu gosto de estudar, eu gosto de ler e tal, eu gosto... Então, e ele já era um policial antigo. Sim. E isso foi, né, ficando na minha cabeça e tal. Aí eu fiz o concurso 2012, não passei. Aqui é Copa do Mundo, né? Concurso é igual a Copa do Mundo, de 4 anos, 5 anos. Ou até mais. E, e uma coisa interessante, isso não saiu de mim. Então, peraí, eu posso ser professor e posso ser policial. Foi isso que eu respondi pro psicólogo da PM, né? Uhum. Ele fez essa pergunta que você fez, mas por que polícia? Se você já é professor e tal. Sim. Aí eu falei, então, eu quero associar os dois. Eu acho que os dois se casam e têm condições. Até porque pode dar aula dentro da polícia, né? Uhum. E você pode se relacionar com as pessoas de diversas formas. Tem o PROERD, por exemplo. Tem a polícia comunitária. Sim. Que você precisa estar sempre lidando com a população. E é de uma forma educada. É, sim, eu adoro o programa do ProERD, viu? Então, é a questão Já esteve aqui. que é um programa americano, Sim. tá? É um programa dos Estados Unidos. Então, aí eu fui tentando fazer concurso. E eu sou insistente. Aí eu não vou desistir. Já tinha 20 e poucos anos. Já era professor. Sim. Em 2012 eu já era professor. Aí não passei. Aí teve um concurso em Pernambuco, 2016. Aí eu fiz e passei. Só que isso é meio vergonhoso falar, mas todo mundo já sabe, né? Todos os meus alunos já sabem. Mas eu não sou PM de Pernambuco porque eu não fiz 5 barras. Aí passei na natação, perdi nas barras. Sim. Estando nas vagas, né? Aí, Diga peraí, aí. beleza. Aí fui fazer em São Paulo. São Paulo, o psicológico é dificílimo. Aí perdi no psicológico. Né? São 2 fases bem complicadas, né? O índice de reprovação, mais ou menos, chega a 70%, mais ou menos. Nossa. É Muito bem alto. rígido, Muito alto. É a parte mais complicada, digamos assim. Sim. Porque eles querem analisar se você está preparado mesmo, É se você tem um apto, né? perfil, se você tem, né, aptidão para aquilo. Sim. É interessante. Daí, perdi no psicológico em São Paulo. Aí, vim fazer aqui em Alagoas. Passei aqui em Alagoas. Fiquei excedente. O governador disse que ia chamar, não chamou. Aí eu me tornei excedente aqui em Alagoas, que é uma denominação chamada de aptos. Sim. Fiquei apto aqui em Alagoas. Aí, Bahia também, eu passei, só que não fui fazer o teste físico. Aí, fui para São Paulo e passei em São Paulo pela segunda vez. Então, assim, com 30 anos, e detalhe, você só pode entrar com 30. No limite. limite, No né? limite. No Eu assinei a limite. posse em dezembro. Em janeiro, eu fiz 31. Então, Caramba. um mês, mais ou menos, eu já não podia mais. Eita. Entendeu? E assim, eu não estou satisfeito. Né? Em São Paulo tem concurso interno, eu já consegui subir a minha graduação. Mas assim, você tem sempre como subir. Então, a questão da polícia é essa. Se casam, são 2 profissões, não são opostas, tá? Sim. Nossa, professor não tem nada a ver com polícia. Não, tem sim. Tem tudo a ver. A polícia, ela tá sempre fazendo com que você se melhore, treine, entendeu? Então, assim,
Você precisa falar em público o tempo todo. Aham. Você precisa ter liderança o tempo todo. Então, assim, professor e policial tem tudo a ver. As habilidades combinam, né? Combinam. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, foi por isso que Principalmente eu quando quis. você é um professor educador. Né? Sim. 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 É o Principalmente. diferencial. Respondi a Perfeito, pergunta. com certeza. É isso. Lá na escola estadual, né, que é onde eu atuo atualmente, tem 3 professores que são policiais. Ó, Um Eita. deles é Então- o Suel, você conhece, né? conheço. O Jonathan, Gente finíssima. Conheço o Jonathan conhece também. E outro que é de Maceió. O nome dele é Márcio. Mais 3 que são da polícia. O primeiro concurso que passaram foi da polícia e depois decidiram também tornarem-se professores. também. Com Talvez certeza, com o mesmo pensamento que o seu. sim, compactua. Era isso que eu ia falar agora. Compactua com esse pensamento. Né? Que com certeza De se combinar as melhora. habilidades, né? Exatamente. Com Exatamente. certeza. Mas vamos lá. Tomar aqui uma aguinha porque tava me engasgando, né? Você fez algum tipo de planejamento, traçou algum plano para fazer essa transição? Sim. Ou foi só fluindo e acontecendo e vamos ver no que dá, Não. para ver se dá Teve- certo ou não? Teve planejamento. Qual foi o tipo de planejamento que Primeiro, você fez? Cursinho. Quando eu reprovei em 2012 aqui, porque assim, concurso você só consegue quando você não desiste. Sim, É até passar, é uma fila. insistente, né? Concurso por exemplo, eu passei dos 30 anos, não posso ser PM, pode ser civil, pode ser polícia penal, pode ser PRF, pode ser qualquer coisa, pode ser GCM. Então, assim, vai depender da sua cabeça. Se você pensar assim, eu não quero mais, se você desistir, beleza. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer, entendeu? Conciliar deve ser pancada, né? Então, a questão é essa. Eu era professor. Eu Uma tinha uma rotina profissão. intensa, né? Aí eu precisei ir fazer um cursinho, porque eu não sabia nada de direito, então eu precisava estudar direito, né? Uhum. Aí eu paguei um cursinho em Maceió, comecei a fazer esse cursinho e foquei. Eu tava sozinho nisso. Porque assim, estudo é solidão. Estudo é você, as paredes, os livros, as videoaulas, suas anotações, e ninguém sabe. É sacrifício Então, é sacrifício. unilateral, né? E você tem esse planejamento. E qual é o seu planejamento? Eu preciso estudar tantas horas por dia, tal matéria, eu preciso responder tantas questões, eu preciso estar no nível bom. E você vai sentindo que você está melhorando de nível. Né? Aí eu fui fazendo. Quando chegou em 2016, eu fiz PM em Pernambuco e eu estava fazendo a prova e pensei, nossa, tô melhorando. Em 2016, né? Com 28 anos. Sim. Com 28 anos por aí, mais ou menos. Aí foi a minha primeira aprovação. E quando o nome sai no Diário Oficial, é uma Deve alegria. ser uma sensação. Dá uma grande. elevação de ego, não dá? Dá. Você se sente até mais bonito, entendeu? É, E olha que você já todo se sente esforço. bonito, né? Não, mas é uma mistura de sensações positivas. Eu imagino. Entendeu? Você se sente sublime É mesmo. muito você sente- incentivador. É incentivador. muito E incentivador. quando eu passei aqui, né? Passei, mas eu vi meu nome no Diário Oficial na prova objetiva, Sim. que aqui em Alagoas é difícil. A Sebrasp é uma banca dificílima, né? Sim, É. sim. Uma errada não uma certa. Exato. E eu vi meu nome no Diário Oficial aqui em 2017. Cara, eu pensei, nossa, não acredito. Eu vou ser PM no meu estado. Eu Aí sou o sabe, cara. aquela Que sensação honra, de né? felicidade, aquela... Que honra. Aí eu fui fazendo teste físico, fui fazendo as outras coisas e não fui conseguindo. Mas assim, passei em tudo, mas não consegui, né? Sim, sim. Mas tudo isso requer planejamento, inclusive físico, intelectual, Perfeito, tá? Ítalo. E a questão física. No caso, eu falhei na questão da barra. Mas eu foquei na questão do aeróbico. Sim. Mas falhei na barra, né? Mas, enfim. Mas eu consegui, o importante é que eu consegui. É. Mas requer sim, estratégia, planejamento Perfeito. e insistência. Uhum. Mas muita insistência. E é importante essas características ou habilidades que você mencionou, porque a gente pode aplicar em tudo na vida, né? Sim, Em qualquer sim. coisa que você queira Em qualquer alcançar. âmbito, né? Em qualquer âmbito. Não importa qual seja o objetivo, qual seja o alvo. Planejamento, consistência e disciplina. Sim. Porque é o preparo físico e o preparo mental. Sim, Quando sim. você se prepara, por exemplo, para uma prova de concurso, independente da área que você vai seguir, exige de você uma habilidade, digamos, psicológica muito grande. Porque não é só eu sentar a bunda na cadeira e vou estudar que eu vou alcançar o resultado que eu desejo. Não. Você tem que ter a consistência, você tem que ter uma mentalidade de abrir mão de muita coisa para fazer dar certo, de eliminar ruídos, de dizer não, de negar rolê com amigo, de negar rolê com namorado ou namorada. E são coisas que, voltando
para uma pegada de ensino médio, os nossos adolescentes, infelizmente, não pensam. Não estão abertos, né? Inclusive, Não fazer. interessante vocês falarem isso, porque eu tenho um amigo pessoal mesmo lá em São Paulo, que nesse momento agora ele está estudando, ele está fazendo cursinho, ele, parece, se eu não me engano, ele tem 29 anos, ou é 30, Sim. e ele está fazendo cursinho porque o sonho dele é entrar na polícia. E ele... Tem um ano, então, ele é no motoboy, caso, né? e ele, não, o concurso está aberto agora lá. E ele falou assim, Ítalo, ó, eu vou fazer, eu vou passar e tal. Vou fazer E dar eu certo, ajudo e- ele, eu estudo com ele. De vez em quando ele pergunta algumas coisas, eu estudo, explico lá algumas coisas. Então, assim, é legal isso, né? Tem a mentalidade, massa. né? E ele tá se planejando Se para isso. planejando para né? conseguir. Exatamente. Eu tenho muitos alunos que sonham em ser PM, mas quando você chega e pergunta, o que é que você tem feito para se tornar um? Nada. Mas só vai ficar Nada. naquele plano mesmo. Exatamente. Exatamente. E isso é com qualquer profissão. Semana passada, estava ministrando aula de plano de vida, ou projeto de vida. Aí perguntei sobre as aspirações futuras para uma turma de segundo ano do ensino médio. Aí uma das alunas respondeu que tem o sonho de ser médica, fazer medicina. Aí lançou a mesma pergunta para ela. O que é que você tem feito para conseguir isso? Ah, professora, eu estudo aqui e quando eu chego em casa eu reviso 1 hora do que eu vejo na escola. Entende? A falta de expansão de consciência que existe na cabeça de muitos dos nossos jovens, de não entender que o fato de estar na escola vai te preparar para isso. Porque não vai. O sacrifício não é só no estar na escola. Da mesma forma que não era só estar no cursinho se preparando para a parte de direito. É você estar na escola, estar no cursinho, mas também entender que existem sacrifícios além daquilo para que o objetivo seja de fato alcançado, né? Sim, É o que não tá nas redes sociais, né? Não tá. É o que tá... É o segredo que ninguém conta, né? Exato. Todo o mundo só segredo que ninguém mostra o conta. palco, né? Mas o bastidor, todo mundo esconde. Esconde mesmo, real. Mas Interessante. então, isso não é, mesmo, é isso né? mesmo. É exatamente assim. Mas eu tô super curiosa, viu? Com o quê? Super curiosa para entender quais as maiores lições que você tomou dessa transição que você fez. Assim, a priori foi muito difícil, né? Assim, a principal mudança é o militarismo. O militarismo é uma coisa, assim, que é um outro mundo, Sim. tá? Então, assim, o respeito absoluto. Então, você tem que respeitar. E quando você entra no militarismo, é como se fosse... É do zero. É uma reeducação. É uma Reeducação, reeducação. Palavra perfeito, perfeita. perfeito. Boa, Reeducação. Muito bem colocada. É uma reeducação. E pegando esse viés de escola, né? A escola também não prepara para isso. Não. Não. Entendeu? Então, assim, como a educação me fez ser um ser humano melhor, o militarismo, muitas vezes, me fez ser melhor na questão no quesito de respeito, entendeu? Respeito. Respeitar os mais velhos, respeitar os mais Respeitabilidade. experientes, respeitar os mais experientes, entendeu? Saber A hierarquia, ouvir, né? a hierarquia. Até porque, se você não respeitar, ou você sai, né? Ou você vai ser punido. Né? Ou você vai sair e vai ser punido. Então, Adoro. Eu queria tanto que na escola fosse assim. assim... Então, mas... A bichinha sonhadora. Mas eu sempre falo isso para alguns professores. Sonho, Como- sonho. A educação militar, ela é interessante. Ela é. Eu E sou quando- apaixonada. E quando eu entrei na polícia, sendo Disciplina, aluno, né, velho? Sim, sendo total. aluno, eu vi uma coisa linda. Assim, talvez O alguns quê? não concordam. O respeito pelo professor é gritante, funciona. Uhum. Por exemplo, geralmente é um professor PM, é um professor militar. Mas também acontece de não ser militar, tá? Uhum. Mas quando o professor entra na sala, automaticamente todo mundo se levanta. Mas se levanta assim, em sentido, sabe, Sim. enérgico, puf, rápido. E alguém, o líder de sala fala, atenção, mas também de forma enérgica. Atenção, quer dizer que o professor chegou. O mestre chegou. Diga aí. Diga aí. Aí o professor passa entre os alunos, todos em pé, e fica, né, em sentido, fica lá na frente. O líder da turma, que cada dia é um, tá? Porque já treina a liderança, isso aí. Sim. Que massa. O líder da turma, né? Por exemplo, você é a professora, eu sou o líder da turma. Eu saio do meu lugar, todo mundo em pé, em sentido, e me apresento e apresento a turma para você, professora. Com licença, professora Caroline. Caroline, né? Ela adora. Pode chamar assim. Aluno soldado tal, apresento a turma para Vossa Senhoria sem Diga novidades. Quer dizer que ninguém faltou. Aí você
Tudo bem. mesmo jeito que é em sala normal, gente, Não convencional. precisa nem chamada, mas precisa, eles fazem chamada. Incrível. Mas assim, aí você, professora, diz, Ítalo, manda todo mundo ficar à vontade, sentar, que a aula vai começar. E começa... Existe troca, tá? Existe a troca. Mas Professor, a priori, isso aqui e tal. mas a priori o contato do professor mestre é com o representante presença. da sala. né? Sim, o começo. Só a presença dele já. Não, mas Isso. você não entendeu, não? Isso. Ele Sim, disse, sim. disse que contato você iria direto. isso, É. retornar pra ele, dizendo que a turma poderia ficar Por à favor, vontade. mandem sim. Ó, Tá. Isso. É igualzinho. Igual o meu quinto ano. Uma coisa que eu achei muito legal também, que eu se eu Igual meu voltar a ser segundo professor, acontece muito de ter sono, né? Porque a gente passa o dia todo estudando Sim. e vai fazer outras atividades, né? Que é um pouco mais puxado. E se você ficar com sono, vai dormir tarde e acorda cedo, o professor pede pra você ficar em pé, pra você não dormir. Então, assim, é uma coisa meio que... Sério? Por Acredito exemplo, não, cara. você tá com sono, então fica um pouco em pé aí, só pra passar o sono. São ossos de ofício pra você... Você tem que vencer seu sono, você tem que fazer esforço. Não é um colégio comum, Sim. é a sua Tá com profissão. sono, baixa a cabeça e... Não, tá com Colégio, sono, baixa a cabeça, eu vou aqui e dormir vai. um pouquinho, eu vou aqui fazer isso aqui. Não, Isso. se esforça, entendeu? Fique em pé. Toma café, tal. É um tempo de sofrimento que você precisa pagar. Colocar os meus alunos Nada é fácil. todos lá. Né? Tá com sono? Fique em pé, assiste Seus a aula. alunos caindo em pé de sono, tá? Eu lembrei de um colega do curso de física que ele fazia isso, pô. Pedir pra ficar em pé. Ele ficava naturalmente, porque física geralmente muitos entram, poucos se formam, né? Aí eu conhecia não vou citar o nome pra manter a identidade do cara. Pelo amor de Deus. É. Mas ele trabalhava o dia todo e o curso de licenciatura era à noite. Então ele chegava no curso morto de sono. Aí ele pedia licença ao professor pra assistir aula em pé. Ele pedia. Pra não dormir durante a aula. Então, esse é o E aí? pensamento. Porque quando você tá sentado, acho que o corpo relaxa, né? Sim, sim. Aí quando você fica em pé, você precisa, né? Disciplina da porra. É uma disciplina, é um esforço. Admirável demais. É um esforço. Altas lições. né? Pegar algumas dessas lições e jogar no meu segundo E. Coitado do segundo E. Eu acho que se eu voltasse pra sala de Alfabeto aula, todo. eu ia utilizar algumas assim. A priori, eles não iriam curtir. Ia não, Iam né? detestar. Não, eu amigo. sei. Depois ia estar todo mundo assistindo aula em pé. Mas não iam não, que a aula do Ítalo não tem como ter tem sono. Como não, tem tem não. como não ter Tem não. sono. Aqui tem muitas trocas de elogios, né? Pois é. Pois é. Realmente, a transição de carreira ela não é fácil para ninguém, né? Sim. Para ninguém. É algo que, na verdade, quando se pensa em fazer, tem que haver todo um planejamento e toda uma estratégia por trás. Perfeito. Principalmente quando nós já estamos em uma carreira consolidada, né? Você, 8 anos, Anos fazendo a mesma né? coisa. Né? trabalhando como professor, um professor que já estava renomado aqui na sociedade Sim, sim. matense, e que, como se diz a história do Neidan, decidiu migrar. transitar. Então, eu queria que você desse para a gente, né, alguns conselhos para esses professores, ou professores não, pessoas que estão pensando em fazer essa transição de carreira Nossa. e que ainda não sabe por onde começar, como fazê-la, de Que deve forma dar um friozinho na responsável, barriga, né? Transitar de carreira. O primeiro ponto é você estar decidido a mudar. Né? O primeiro ponto é esse. Não, eu quero. Se você não quer, você... Porque tem aquela questão do você quer mesmo ou você só tá falando da boca para fora? Se você quer, você vai abrir mão, como você falou, de várias coisas. Sim. Então, se você quer, você vai pesquisar, você vai mudar seu hábito, você vai mudar a sua vida, entendeu? Por exemplo, a questão da atividade física. Como é que você quer ter qualidade de vida se você não faz atividade física, você não faz exercício? Você não controla suas finanças, você não reserva Dorme seu mal. tempo, você dorme mal, você come mal. Então, assim, aquela coisa que você falou dos seus alunos. Quer, mas não faz. Isso. Então, eu acho que primeiro ponto, se um professor quer mudar de carreira, quer mudar de vida, quer mudar de situação, ele primeiro tem que querer. E segundo, colocar esse querer acima de tudo, como objetivo. Eu vou abrir mão, vou fazer, vou estudar todo dia. Não tenho condições de pagar um cursinho, eu vou estudar pelo YouTube. Que era o que eu fazia. Eu conheço várias pessoas aí que estudam pelo YouTube, e o YouTube tem várias aulas. Tem. Né? Coisa que nem existia antigamente, né?
Agora, você Conhecimento bem mais acessível, né? acessível. Pelo celular você estuda, você Isso. consegue, né, dominar direito administrativo, direito penal, direito processual penal pelo YouTube. Você consegue. Então, assim, primeiro passo é querer. Segundo, abrir mão de um monte de coisa e colocar como foco. E tentar fazer os dois e ir planejando. E, ó, eu vou fazer e vou até o fim. E vai ser difícil. Sem Muito. plano B, né? Sem plano B. Eu tô ainda nisso. Por exemplo, eu estou cabo, né? Agora, né? Sua patente agora é cabo. Vai ser agora, esse mês. Olha. Mas isso é um estágio. Uhum. É um estágio. Então, assim, eu quero mais. Eu quero mais. E por que não sargento? Por que não outro concurso? Por que não... Então, assim, só que isso não é só eu querer. Peraí. Isso não é só desejar, né? Não é só desejar. Isso leva tempo, isso leva estudo, entendeu? Sacrifício. Mas muito, muito. Então, assim, qual o conselho que eu dou? Não é só abrir mão. Você não precisa abrir mão de tudo. É você ter um foco e fazer o seguinte. Querer sozinho. Assim, eu quero e vou conseguir, porque isso vai me fazer mais feliz. Isso vai me deixar realizado, né? Isso vai me deixar muito realizado. Sim. Porque eu não estava tão realizado sendo só um professor daqui. Entendeu? Perfeito. Só que não tem como a gente colocar na cabeça das pessoas, ó, mude, queira, né? Uhum. Como a música do Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo. Não é só ser sincero e desejar, tem que correr atrás também, né? Uhum. Aí você vai. Com certeza. Com sofrimento. Tem que ter, né? Umas doses de sofrimento você vai. Tem que ter. Mas para tudo na vida, tem que ter sacrifício, tem que ter sofrimento, tem que haver esforço. Tem que ter dor. Né? Tem que ter dor. Tem que ter dor. Até porque se não tem luta, não tem E vitória. tudo que vem fácil. Vai fácil. Exatamente. Eita, que bordão. Né? E ficou... Uma falou uma coisa, outra falou outra e completou. Ai, tá, Concordo, é meu isso mesmo. pai. Tá vendo aí? Aquela coisa. Resumindo, só depende da pessoa. Não é só falar como um aluno, né? Eu quero ser médica. Não. É isso. Ela vai gastar horas, ela vai investir muito tempo, ela vai sofrer muito, ela vai chorar muito para conseguir ser médica. Eu penso assim, né? Sim. Então principalmente quem é isso. pobre, né? Principalmente nessa realidade. Eu tava falando com Carla. Todo todo mundo batalha. Sim, eu tava falando com Carla há um tempo atrás, né? Que é muito fácil você transitar de carreira quando você tem um poder aquisitivo bom. Né? Porque as pessoas chegam pra gente e falam, eu transitei de carreira. Transitou? Tá. Mas como que você lidou com as contas no fim do mês? Você precisou sofrer? Sim. Né? Porque esse pessoal que tem um poder aquisitivo maior, quando se faz necessário, quando quer, né? Quando deseja fazer uma transição de carreira, não sofre. Não precisa estar preocupado se no final do mês vai ter o dinheiro do aluguel. Não sofre tanto, né? Em termos financeiros. Em questões financeiras, que é o que eu falo. Sim. Que é como nós falamos aqui, um pobre, ele não pode pegar hoje, acordei princesa e não quero mais ser teacher. Não quero mais ser professora. Decidi que hoje quero eu vou... advogar. Eita, precisava ser nessa? E aí, do nada, fazer essa transição. Isso, né? quero advogar e ir lá e fazer. Mas não, por quê? Porque, no meu caso... Mãe de duas crias maravilhindas. Você já viu os meus filhos, então? São lindos. Eu acho que eu só vi um. Pronto, mas são dois. Provavelmente o que aparece no Instagram. Isso mesmo. É o Ethan. Com você. Isso, o Ethan Miguel. Então, eu, professora, mãe de dois, entende? Mãe solo, por sinal, profissional da área educacional, vai hoje, do nada, decidir transitar de carreira. Então, assim, pelo que você falou, o que eu entendo de conselho é planeje de forma estratégica. Sim. Entenda que é um processo, que não é da noite para o dia. Isso. Que você tem que estar ciente da decisão que está tomando, né? Que não pode ser algo que não seja pensado. E que será um sacrifício que você vai fazer hoje para que você possa triunfar futuramente. Sim. Né? E o triunfo ele não vem só para você. Eu tenho certeza que foi um ganho para toda a tua família, né? Para os mais próximos. Sim. O triunfo, o desejo ele começou a partir de você, mas quando você passou, outras pessoas passaram com você. E isso daí é muito gratificante de ver. Sim. Entende?
Fala bem, né, Ítalo? Fala. Às Por isso que eu tô vezes. falando. Eita! Altas revelações. Eu costumo dizer que pessoas inteligentes... Ainda bem que as câmeras captaram. Eu costumo falar isso, que pessoas inteligentes deixam a gente mais inteligente. Sim. Né, assim. Acho que passa, entendeu? Por isso você Transmite, tem que né? ter um certo O meio. convívio. O meio influencia. Influencia, total. É isso mesmo. Total. Entendeu? Aí passa. É. Mas assim, se você quiser mudar, você consegue, tá? Mesmo tendo 2 filhas e tal, eu acho que dá. Mas é mais difícil. Não, então, eu consigo, é o que eu tô Consegue. dizendo. Só que o caminho vai ser um pouco mas o mais caminho longo, né? mas Comparado ao de outros. Mas pra mim, o conselho que ele deu pra mim, eu tomo com esses passos, entende? Sim, sim. Até Que no porque meu você caso, tá eu teria também que nesse ser. processo, Eu né? estou nesse processo. Ó, Boca da Mata, sentindo essa revelação que tá chegando aí. Tá no processo. Eu estou nesse processo de transição de carreira. Só que nós fizemos um planejamento estratégico e ele está sendo um processo que vai acontecendo devagar e sempre. Mas que eu entendo que haverão sacrifícios e que é tudo no tempo certo. Entende? Sim. E é isso. Inclusive o dia de hoje. Nós trabalhamos os 2 horários Ô, e estamos aqui no 3º turno. Então, quinto ano, a tia ama vocês. transitar de carreira exige sacrifício. Exige, sim. Para uns mais do que outros, Eu acredito nisso mas aqui, exige viu? É um sacrifício. projeto interessante. Ô, É um projeto E é interessantíssimo. muito bom ouvir isso de você, viu? é de Boca da Mata Muito para o bom. mundo, meu filho. Claro. Eu vou divulgar lá em São Paulo, viu? Ô, Perfeito, Vou divulgue. divulgar lá em São Paulo. pronto, quando formos lá, a gente marca no estúdio pra gravar lá. Tudo certo. Legal. E vamos pra São Paulo, vocês vão gostar. Vamos sim. Vamos. Ali sim. é o mundo, viu? É. Eu costumo falar que é um Estamos país. planejando, dar uma Estamos planejando visitada. aí, dar uma visitada lá. É interessante, tem de tudo. Tem de tudo. Agora sim, o papo tá muito bom. Tá. Mas infelizmente a gente precisa chegar no ponto de encerramento. Mas antes de encerrar, eu queria levantar, ainda nessa linha que a gente está falando, sobre transição de carreira e realização. Certo. Desmistificar para os nossos colegas professores e educadores a naturalidade que está em se transitar de carreira. A gente vê muito no nosso contexto o professor que acha o seguinte: eu estudei para ser professor, eu estou professor, Vai morrer vou professor. morrer professor. Mas você não é obrigada. Não precisa. Ou obrigado a fazer Exato. isso. Eu tenho certeza que professores, no decorrer da sua jornada, todos, eu me arrisco a dizer todos, sentem algum tipo de incômodo. Eu acho muito difícil alguém que está há 20 anos dentro de uma sala de aula, vivendo o mesmo Romantizando contexto tudo, né? educacional, romantizando, dizendo, Romantizando que tudo. maravilha, é o que eu quero fazer exclusivamente para o resto da minha vida. Você pode sim amar. Sim. Eu amo o que eu faço. Mesma forma que eu sei que vocês amam também. Sim, sim. Só que não é porque ama que se sente na obrigação de vivenciar isso pro resto da vida. Existem muitos formatos. Sim. Tem um cara chamado Joel J, que ele diz o seguinte, eu tenho que citar Joel Ela J, tem que citar. que ele fala que existe transição de carreira e transição de categoria. O que eu me caracterizo, no meu momento atual, não é como transição de carreira, mas transição de categoria. Eu não vou deixar de ser educadora. Eu só não quero continuar até o fim da minha vida sendo educadora, Lecionando. né? lecionando em escola. Eu quero continuar nas escolas, porque eu sinto esse desejo de gerar algum tipo de mensagem transformadora para aquele ambiente. Porque eu me vejo, assim como outros professores, como um canal de acesso que eles podem ter, que talvez eles não pudessem ter em outro caminho, com outros professores ou em outros ambientes. Então eu sinto esse desejo de continuar na escola. É a minha motivação de estar lá. Mas eu não quero isso para o resto da minha vida. Exatamente. Só isso. Existem pessoas fora do ambiente escolar que também precisam ouvir as coisas que nós temos a compartilhar. Precisam ouvir a nossa mensagem. Uma das coisas que me deixava muito triste é o professor ir se arrastando para a sala de aula. Exatamente. E assim, e é triste, é deprimente você ver um professor indo para a sala de aula sem ânimo nenhum para falar de coisas que nem ele quer Exato. ouvir. Como é que os outros vão querer ouvir, né? Como é que vai querer ouvir? Como é que vão querer ouvir? Não vai. Não Dá vai dar não. certo. Dá não. Aí foge para um outro, né? Sei lá, uma coordenação, vai... Aham. É uma É o eu não sei se eu posso escape. falar isso aqui, é um escape. Eu vou fazer qualquer coisa... Que não Menos seja sala de sala de aula. aula. Exato. Só que eu posso dizer para vocês que isso não é só na educação não, tá? Tem, acho que várias empresas aí pensam, não vou fazer essa função na empresa. Né? Então, assim, você tem que procurar um lugar confortável, um lugar melhor. Sim. Só que, poxa... Gere não é só transformação, né? assim. Onde você estiver. Exatamente. Não é só fazer Por fazer. exemplo, você não quer ficar na sala de aula
por muito tempo. Você quer mudar um pouco. Isso, Então, você já está fazendo alguma coisa. exato. Entendeu? Agora, você se arrastar, ficar naquela mesma por anos, 10 anos, 20 anos, vai adoecer. Vai pegar uma adoecer. depressão, uma síndrome do pânico, do pânico, borrou a síndrome do borrou. Isso. Você vai virar uma péssima pessoa. Você vai virar uma pessoa Exatamente. com autoestima baixíssima. Isso. E vai refletir isso para as pessoas que estão consumindo seu Mas conteúdo. Isso sua vai aula. acontecer se você estagnar. Isso. Se você estagnar. Então, Perfeito. quem está assistindo isso aí, eu penso assim, mude enquanto está vivo. Né? A gente está vivo, a gente está com saúde e está... A esperança, né? você Exato. está vivo aqui, você tem concurso no Brasil todo. Não só concurso, mas vai distribuir currículo, Exato. vai viajar, Isso. vai fazer... Beleza, agora, você criou raízes, você... Né, até porque você não é árvore, né? Mas criou raízes num lugar, não sai daqui, eu vou morrer aqui, eu vou morar aqui, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Infelizmente, então... Nossa. Vai chegar um ponto que vai esgotar e não vai mais gerar transformação nenhuma. Sim, Isso e é dói. fato. Essa frase que você falou, né? De que doía em você ver os professores se arrastando, indo para a sala de aula, dar aula. Eu nem sei se eu... Não, mas tá tudo bem. Não, mas Entende? é isso Tá mesmo. tudo bem falar isso. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, eu como mãe hoje, né? Eu saber que... Eu tenho consciência dos colegas de trabalho que eu vejo. E, às vezes, de fato, eu vejo alguns indo muito exaustos para a sala de aula. E exaustos, de fato, pela profissão. Sim, Pela rotina, Aí eu né? fico Várias pensando, nós somos os guias dentro das nossas salas. Nós somos as pessoas responsáveis por estar guiando os alunos pelos caminhos que eles devem Isso. escolher, né? Os caminhos que eles devem ir. E guiando eles pelo que eles precisam aprender para poder evoluir. Uhum. Então, como que fica, né? Como que nós, professores, educadores, olhamos para essa questão de saber que, eu, professor engessado, aprendi que devido a ter essa graduação, eu tenho que morrer professor, porque eu tenho essa graduação Pelo que eu me medo matei de por arriscar, fazer, né? pelo medo de arriscar. Mas eu acredito que os professores jovens, acho que não estão pensando mais assim. Os professores jovens, as coisas eles mudaram. estão mais Estão. flexíveis. Exatamente. Entendeu? Isso é interessante, né? Por exemplo, como você falou, tem 3 professores policiais, isso é muito interessante. top. Então, Sim. assim, tem até, por exemplo, eu posso até citar aqui o Paulinho. Paulinho, ele é agente de saúde. Isso, Sim. agente de saúde. E ele é professor. Então, assim, não é só PM professor, é professor e agente de saúde. Então, assim, Isso. Professor e empresária, professor e empresária. né? Exatamente. E assim então, vai. Comunicadora também. Ah. Então, assim, a gente tá mudando. Então, assim, é outra geração. Sim. Então, é legal Graças ver isso. a Deus. E eu acho que viu? essas pessoas, né, que eu tô citando aqui, têm mais ousadia. Né? Então, eu acho que o termo é isso também, você ser ousado, né? Isso. Você chegar em outro Não lugar, ter em outro medo, né? estado. Né? A minha irmã, por exemplo, a Ingrid. Sim. A Ingrid é excelente exemplo. A minha irmã, ela é professora, educadora, né? De mão cheia, né? Porque minha irmã não. Mas Eita. realmente, A eu Ingrid concordo. A Ingrid dava aula em Blumenau. E era muito querida na escola dela, em Blumenau, Santa Catarina. Cidade linda, por sinal, Blumenau. E ela decidiu com o esposo ir para Austrália. A Ingrid está na Austrália. Então, assim, eu acompanho no Instagram. isso é um exemplo do nosso tópico aqui, da Isso. nossa conversa aqui. Então, ela está na Austrália, está vivendo lá, está falando inglês, está aprendendo inglês, está trabalhando. E, assim, tá feliz? Sim, ela está feliz, mas ela saiu do comum. Da zona Sim. do conforto, Ela né? saiu exatamente disso, da zona de conforto do mais do mesmo, né? Assim. Uhum. Então, é um ótimo exemplo também, né? Perfeito, perfeito. Precisamos de mais educadores Sim. no sistema. Menos Precisamos professores e mais de mais educadores. educadores. Pessoas que... Precisamos de pessoas que se incomodem do comum. Sim, Isso, sim, sim. isso. E pratiquem Fujam o que do falam, convencional. né? Isso. Exatamente. Até porque é o exemplo que arrasta, né? Oh. Então, praticar o que fala. Somos espelhos, né? Exato, exato. Perfeito, perfeito. Que bate-papo massa, Não, velho. falar de educação, minha Diga irmã, aí. eu ficaria fácil, Horas, 5 viu? horas aqui falando Horas. sobre educação. E o legal é que temos exemplos bons, né? Sim, sim, Né? com Aqui certeza. perto, né? De aqui Olha perto. aí, alguns minutos que sentamos, levantamos tantos nomes inspiradores aqui no nosso Exato, município, exato. né? Não é algo que a gente vê lá fora, é algo daqui, tá, gente? Da Pessoas nossa que a gente terra. reconhece e valoriza o trabalho, né? Isso Exatamente. É muito bom, É bom muito mesmo. top. Mas é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não.
Ítalo, Quero agradecer Só o convite. reafirmar, né? Só reafirmar, dizer que quando formos a São Paulo, vamos gravar regravar com mais você. um episódio. Entre em contato. Vamos passear em São Paulo. Vamos passear em São vamos Paulo. sim, Ah. É perfeito. muito bom. Quero agradecer o convite, tá? Ah. Foi A assim gente que que vocês agradece. fizeram esse formato e eu achei muito interessante. Eu já pensei, não sei, acho que eu até comentei, eu queria participar e tal. Foi, você Foi. comentou Me lá. ofereci, na verdade. E Eu nem sabia que você tava por BM, senão eu já tinha E eu lançado. tô como- grato. Porque na nossa lista você já estava. Tá. Sério, que Sim. bom. E quero agradecer e vai dar certo, viu? Vai acreditar sim. que vai dar certo. Vai ser difícil, como a gente fala, Pois mas não vai ter graça se for fácil. né? exatamente. Exato. Meu parabéns, perfeito. vai dar certo. E a gente Show? agradece pelo seu tempo, sua disponibilidade. Isso. Desde a da entrega do roteiro. Tá muito, tá tudo, massa, né? quero gravar, não sei o quê. Isso, por Massa. sua energia aqui, Começou que com foi muito nervosismo, mas deu bacana. Chegou primeiro que a gente. Ô! Gente do céu. Mas agradecemos Sabe demais, o que é viu, isso? Ítalo? Militar, É o pô. horário. Tem que ter horário. Militar. Eita, meu Deus do céu. Brigadão, Ítalo. Eu que Brigadão agradeço. mesmo. Mas me diga, como as pessoas podem fazer para conseguir te acompanhar nas redes sociais? Sei que você falou que não é tão presente. Mas o povo quer saber um pouquinho mais sobre você. Dianiano, quando ele resolver aparecer no Instagram. Eu Você tenho pode Instagram, eu tenho encontrá-lo. Instagram. Tem. Ítalo Duda. Pode seguir lá, eu vou aceitar. Ele é o único que conseguiu colocar nome e sobrenome sem frescura. Sem frescura. Ítalo Duda. É Ítalo Duda. É Ítalo.Duda, se não me engano. Pronto. Mas Ítalo Duda aparece. Você tenta Perfeito. Ítalo Me sigam, Duda. me Se sigam. não conseguir, Ítalo.Duda. Um dos dois vai, né? Sigam. Eu vou ser mais atuante. Eu vou postar mais a minha rotina igual a Carol. Vá. Vou... Faz isso. Eu ia adorar Ex-alunos. acompanhar. Ex-alunos, me sigam, ex-alunos. Eu vou Perfeito. postar. E Valeu, Flávia, onde é que você se encontra? Como você se Então, encontra? agora estou de @novo. Eu tô ligada. Novíssimo. Alguém indicou, não foi essa mudança? Eu soube Ai, aí. gente, foi alguém indicou. Como né? está o seu arroba? Está hoje? assim agora, Prof. Flávia Costa. Exatamente. Se você não me segue, tá fazendo o que ainda que não tá me seguindo? Sinceramente, pra eu não ela. entendo, cara. Quer ver o melhor da educação? Segue, Prof. Flávia Costa. Você tá vendo? Quer ver o melhor da educação? Tá, poxa. Tem que fazer minha propaganda, vender meu peixe, né? Já conseguiu uns 50 agora. Ô, Seguidores. abençoa. Valeu. E vocês vão me encontrar no @Prof. Carla Costa. Meu Deus, Vocês que conseguiram perceber coincidência. que tem uma leve diferença, Não né? é? Flávia Costa, Carla Costa. Não somos casadas Não. ainda. Mas com o Isso. mesmo sobrenome. Daqui a Mas uns temos o anos. mesmo sobrenome. Legal. Daqui a uns anos, sim, né? E vocês irão nos encontrar no @Os Profs Podcast. No YouTube, no TikTok, no Instagram e no Spotify. Gente, no TikTok, segue lá, hein? Estamos ativaços, assim, ó. Com E é força. Mais uma E é vez, isso. muito obrigada. E vamos Disponha. regravar em uma outra oportunidade. Se Em Deus São quiser. Paulo, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, Muito galera. obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo.